Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento ao documento 141. No documento 141, ele fala sobre o começo dos trabalhos públicos de Jesus. E nós vamos prosseguir, então, com a leitura do tópico 3 ali, a permanência em Amatos. A permanência em Amatos. O mestre e seus apóstolos permaneceram perto de Amatos por quase 3 semanas. Os apóstolos continuaram pregando 2 vezes por dia à multidão. E Jesus pregava aos sábados à tarde. Tornou-se impossível continuar com as recreações às quartas-feiras. E assim, André fez um arranjo para que 2 apóstolos descansassem um dia dos 6 na semana, ao passo que aos serviços do sabat, todos estariam cumprindo o seu dever. Pedro, Tiago e João realizavam a maior parte das pregações públicas. Felipe, Natanael, Tomé e Simão ocupavam-se com grande parte do trabalho pessoal e davam instruções para os grupos especiais de buscadores da verdade. Os gêmeos continuavam no seu trabalho geral de supervisão da segurança, enquanto André, Mateus e Judas formavam um comitê geral de administração a 3, embora cada um deles também fizesse um trabalho religioso considerável. André estava bastante ocupado com a tarefa de desfazer os mal-entendidos e desacordos constantes e repetidos entre os discípulos de João e os discípulos mais recentes de Jesus. Situações sérias surgiam de poucos em poucos dias, mas André, com a resistência do corpo de apóstolos, conseguia fazer com que as partes em contenda chegassem a alguma espécie de acordo, temporariamente ao menos. Jesus recusava-se a participar de qualquer dessas conversas e também não daria nenhum conselho sobre como fazer os acordos adequados para essas dificuldades. Nem mesmo uma vez que ele ofereceu sugestão de como os apóstolos deviam resolver tais questões desconcertantes. Quando André trazia essas questões a Jesus, esse dizia sempre: não é sábio que o dono da festa participe das complicações com a família dos seus convidados. Um pai sábio nunca toma partido nas pequenas rixas entre os seus próprios filhos. Obrigado, dona Yolanda. Acho que eu vou dar uma suspendida aqui. Nós lemos 3 parágrafos longos aqui, e eu queria ver com vocês, aí se há algum tipo de comentário, se há algum tipo de análise, enfim, alguma coisa que a gente possa tirar desses 3 primeiros parágrafos aqui. Aélio, o que você traz para nós aí dessa introdução desse documento? Na verdade, eu achei interessante o último parágrafo, que é um conselho de Jesus, é uma orientação de Jesus, porque ele não queria se envolver nas contendas que houvessem e que houveram entre os apóstolos. Por quê? Porque ele, estando a favor de um e contrário ao outro, ele não praticaria a justiça, ele teria uma dificuldade enorme. Nos grupos que a gente participa, a gente viu uma dificuldade enorme dos líderes em relação a isso. Os líderes acabam sendo envolvidos
nessas contendas, e não tem saída honrosa. A verdade é que não tem saída honrosa nenhuma, porque se posiciona a favor de um, contraria outro, e vice-versa. Ou seja, ele é um jogo de perdedor, que Jesus ensinou muito bem. Eu acho que é de proveito para quem participa dos grupos, ou tem alguma liderança nos grupos, seguir esse conselho de Jesus, não se envolver de modo algum. Bom, esse foi o parágrafo que me chamou mais atenção, trazendo a experiência de Jesus para os nossos dias e que possa ter algum proveito para a gente. Eu gostaria de ouvir outros, tem mais comentário, mas eu acho que é suficiente este, por enquanto. Obrigado, Hélio. Gélia, você concorda com a Hélio? Você concorda com essa análise que ele faz, que administrar, e eu sei que o Hélio faz um trabalho muito bom lá, administrando o grupo do WhatsApp dele, é um dos grupos aí mais frutíferos, né, em que há mais análise, discussão e conversa e troca de experiência. Então, eu sei da experiência que ele tem lá administrando aquela galerinha. Mas você concorda com ele, Angélica, no sentido dessa dificuldade que se impõe ao direcionamento? Eu concordo, sim. Ele posicionou muito bem. É como um juiz, né, de direito. Para ele dar o veredito, ele precisa ouvir as duas partes, mas também não pode se envolver só com um lado, né? E o outro, às vezes, pode não ficar bem, né? Por ele ter concordado só com uma das partes, né? E com relação aos filhos também, no final aí do documento, então também fala para a gente não se envolver também na briga dos filhos, né? A gente procurar conciliar, mas assim, não ficar do lado de um deles e criar problema, né? Não, com o outro lado. Eu concordo, sim. Eu acho que o melhor de tudo é a gente não se envolver muito, não. Quando a gente está numa situação onde a gente tem que dar alguma parte, a gente procurar, sim, conciliar da melhor maneira possível, sem deixar o ambiente meio carregado, né? Assim, a gente procurar conciliar as duas partes, né? Como um juiz mesmo. Muito bom, Concordo, sim. Muito bom. Mais alguém? Walter, Zé, mais alguém que quer trazer mais alguma coisa? Quase todos os documentos, Jesus não se envolve com nada, né? Ele só observa e ele realmente procura não ficar de lado nenhum, né? Ele fica só na observação. Boa noite para vocês. Né? Boa noite. Boa noite, Dona Maria, tudo bem? Eu vi que o Hélio levantou a mão ali. Então, os apóstolos deveriam se posicionar sim, deviam ter opiniões sim, devia agir sim, só que Jesus não queria se envolver como juiz. Esse é o ponto, que está no texto que nós acabamos de ler agora. São coisas distintas. Dito isso, eu queria chamar a atenção para a parte inicial do ponto do 3, desde o artigo 1, que basicamente fala do dia de descanso. Existe uma controvérsia enorme com relação ao dia do descanso, que é para ser sagrado. Os católicos dizem que deve ser o domingo, é o dia especial, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, e o domingo, então, tem uma distinção especial nos 7 dias da semana, e deve ser um dia para ser guardado, um dia para ser respeitado, um dia especial. Já tem os adventistas, por exemplo, que entendem que deve ser o sábado, a partir do que creem os judeus, e a partir dos 10 mandamentos, que dá essa distinção para o dia de sábado, o sabá. Bom, é um dia especial. E aqui nesse texto, logo na parte 1, nós vimos que o dia de descanso, efetivamente, não sei se dá para pôr na tela isso, é que eu estou olhando aqui o
o meu próprio arquivo, mas é justamente o 1. Pode ser colocado na tela? Aqui no 3.1, ele está dizendo que Está falando do sabá? Será que eu estou vendo mesmo? Sim. Ah, sim, muito bem. O dia de descanso, na verdade, era quarta-feira. O dia de descanso das atividades do grupo era quarta-feira. E no sábado, era o dia que todos deviam estar apostos em grupo para atividade religiosa, no sabá, não a atividade de descanso, mas atividade de pregação, atividade de envolvimento na missão. Então, esse é um ponto que eu quero destacar. Outro, passando adiante, já no segundo, não precisa tirar a tela, ele distingue as características de cada já no 2, 3.2, ele distingue as características de cada um, as características e competências e habilidades de cada um. E ele separou nos 12, 3, para cuidar especificamente, estarem muito próximo dele como mordomos, aqueles que iam conviver efetivamente com o dia a dia do mestre, aqueles que iam, entre os 12, ter essa intimidade com Jesus, que é Pedro, Tiago e João. E aí ele destaca os demais. E dando importância, especialmente aos irmãos Alfeus, com relação à pouca habilidade intelectual deles, e mandando a seguinte mensagem: todos têm um papel importante na obra. E vamos trazer isso para os nossos dias. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser doutor, não precisa ser preparado, não precisa ser nada. Todos têm um papel a desempenhar. Entre os 12, ele não escolheu os mais capacitados. O que se depreende dessas palavras é que ele capacitou os escolhidos. Então, os escolhidos não foram os mais capacitados, em contrapartida, ele capacitou os escolhidos. É basicamente isso. Eu não vou monopolizar, vou encerrar aqui. Obrigado, Hélio. Muito obrigado. Eu queria ver se mais alguém tem mais alguma colocação a respeito desses 3 parágrafos, que daí a gente pode prosseguir. A dona Yolanda. É o seguinte, veja, no parágrafo 3, André, ele até conseguia trabalhar essas questões de desfazer os mal-entendidos e desacordos constantes e repetidos, né, entre os discípulos de João e os discípulos mais recentes de Jesus. Eu vejo assim que Jesus ele teve uma conduta de imparcialidade, que, na verdade, não cabia a Jesus ser um juiz, né? De ficar qual é o certo, qual é o errado, o que aconteceu. Mas, entre os próprios discípulos, eles se resolverem entre si, já era um exercício grupal importante, deles conviver com as diferenças e como que iriam administrar essas diferenças, né? Então, de alguma forma, André até que tentava trabalhar essa questão de ir amenizando os desacordos, né? Essa é a minha compreensão. Obrigado, dona Yolanda. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Bom, nós vamos prosseguir, então, para o 4º parágrafo dessa noite. Nós precisaríamos de um voluntário para fazer a leitura para nós, por favor. Posso ler. Par ou ímpar? Fica à vontade, Angélia. A sua voz é 1000 vezes mais bonita que a minha. Não é, não. Você lê muito bem. Boa noite aos que entraram agora. Por favor, Angélica. Então, vamos lá. Posso começar? Por favor.
Então, o mestre demonstrou uma grande sabedoria e manifestou perfeita equidade em todas as suas condutas para com seus apóstolos e para com todos os seus discípulos. Jesus era verdadeiramente um mestre para os homens. Ele exerceu uma grande influência sobre o seu semelhante humano, porque a sua personalidade combinava encanto e força. Havia uma influência sutil de comando na sua vida austera, nômade e sem lar. Havia uma atração intelectual e um poder de atração espiritual na sua maneira de ensinar com autoridade, na sua lógica lúcida, na sua força de raciocínio, na sagacidade do seu, aqui acho que deve ser o quê? Discernimento, né? Discernimento, tá. Na agilidade da sua mente, no seu equilíbrio sem par e na sua tolerância sublime. Ele era simples, varonil, honesto e desmedido. Junto a toda essa influência física e intelectual, manifestada pela simples presença do mestre, havia também todos os encantos espirituais do ser, que se tornaram inerentes à sua personalidade: paciência, ternura, mansidão, doçura e humildade. Jesus de Nazaré era, de fato, uma pessoa forte e poderosa. Ele era um poder intelectual e uma fortaleza espiritual. A sua personalidade era de um grande apelo, não só para as mulheres voltadas para a espiritualidade, entre os seus seguidores, mas também para o instruído e intelectual, Nicodemos, e para o duro soldado romano, o capitão da guarda, parado junto à cruz, e que, quando terminara de ver o mestre morrer, disse: verdadeiramente, este foi um filho de Deus. E os rudes e vigorosos pescadores galileus chamavam-no de mestre. As pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas do Cristo têm exercido uma influência deletérica sobre a juventude. Os mercadores do templo dificilmente teriam fugido diante de Jesus caso ele tivesse sido um homem tal como os vossos artistas têm-no retratado usualmente. A sua masculinidade era cheia de dignidade. Ele era bom, e isso era natural. Jesus não posava como um místico suave, doce, gentil e bom. O seu ensinamento era de um dinamismo impressionante. Ele não apenas tinha boas intenções, mas realmente percorria os lugares fazendo o bem. O mestre nunca disse: vinde a mim todos vós que sois indolentes e todos vós que sois sonhadores. No entanto, muitas vezes disse: vinde a mim todos vós que trabalhais e eu vos darei descanso, força espiritual. O jugo do mestre realmente é leve, mas, ainda assim, ele nunca o impõe. Cada indivíduo deve tornar esse jugo pela sua própria e livre vontade. Jesus retratou a conquista pelo sacrifício, o sacrifício do orgulho e do egoísmo. Ao mostrar misericórdia, ele almejava retratar a libertação espiritual de todos os ressentimentos, mágoas, raiva, ambição, de poder pessoal e vingança. E quando ele dizia, não resistais ao mal, não era com a intenção de buscar desculpas para o pecado, nem de, desculpa,
Meu filho está ligando e saiu da tela. Alguém pode continuar? Eu termino aqui, pode deixar, Tá obrigado. bom, vou falar com ele. Ok. Depois Obrigada, desculpa. E quando ele dizia, não resistais ao mal, não era com a intenção de buscar desculpas para o pecado, nem de aconselhar a confraternização com a iniquidade, conforme explicou mais tarde. Ele tinha a intenção de ensinar mais ainda o perdão de não resistir ao mau tratamento infligido à vossa personalidade, aos ferimentos profundos causados aos vossos sentimentos de dignidade pessoal. Nós lemos aqui 6 parágrafos, tem bastante material para nós conversarmos aqui. E boa noite, Yara, boa noite, Isabela, boa noite aos demais. E eu queria ver com vocês, eu queria ver com vocês quais são as lições, quais são os destaques, o que merece, o que nós... As pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas do Cristo têm exercido uma influência deletéria sobre a juventude. Os mercadores do templo dificilmente teriam fugido diante de Jesus caso ele tivesse sido um homem tal como os vossos artistas têm no retratado usualmente. Eu não entendi. Ele quer afirmar aqui que, na verdade, essa imagem retratada de Jesus pelos nossos artistas não é uma imagem que transmita essa virilidade, esse vigor, enfim, essa força que a pessoa física de Jesus tinha. É essa afirmação feita aqui? Sobre a imagem de Jesus nos quadros, como os artistas o veem. Eu estava procurando aqui agora, no meu dicionário, aqui no celular, o que é deletério, porque eu gosto de saber as palavras, sabe? E eu estou aqui imaginando o que é essa influência deletéria. Você sabe, Aélio? Está com o Não, som você fechado, fechou o som. fechou o microfone. Eu também estou buscando no dicionário para dar uma explicação Influência melhor. negativa. É, isso aí. É o quê? Negativa, em suma, negativa. Ah, tá. Influência negativa sobre a juventude. Simplificando, sim. Aham. Os mercadores do templo dificilmente teriam fugido diante de Jesus, caso ele tivesse sido um homem tal como os vossos artistas. Eu acho que aquela imagem dele na cruz, com aquela cara de piedade, aquilo de fato não espantava, né? Não causava medo em ninguém. Então eles não teriam, não era essa a face, a cara de Jesus. Ele era muito positivo em tudo, ele não tinha nada de deletério nele, nada de mal. A imagem dele condizia com o que ele era, com o que ele falava, com o que ele fazia. Não havia distorção nenhuma entre essas coisas. Eu penso assim. Interessante ouvir você, porque eu estava aqui nesse parágrafo, sim, um pouco querendo buscar o sentido do que ele trouxe, né? Mas te ouvindo... O deletério, ele refere àquilo que é venenoso ou mortífero, no sentido assim que Jesus tinha essa figura de querer destruir, né, alguma coisa na presença dele no momento. Não, então ele não era uma figura que era bem vista, né, que era uma figura que ameaçava, né? Talvez seja isso, né? Que essa influência Mais deletéria profundamente, aqui sim. seja essa questão, porque Jesus não era controlado por nenhum daqueles que detinham o poder e que manipulavam, né? Os jovens e todos, né? Era uma época de muita força bruta, homens muito primitivos, e Jesus, cheio de ternura, como estava colocado aqui em cima,
da personalidade de Jesus. Então, isso devia intrigar muito, porque é uma outra força, uma força mais superior, que eu acredito que não era bem compreendida, né? Então, por não ser controlada e compreendida, era ameaçadora. Assim eu estou começando a sentir aqui agora. O que vocês estão sentindo? Eu vejo Jesus assim, ele era todo esse carinho, toda essa delicadeza, mas ele era firme, ele era imperativo quando ele falava, né? E naquela passagem dos vendilhões do templo, também eu fico horrorizada quando eu assisto o filme e vejo ele chicoteando e virando as mesas lá, as bancas, né? Mas Jesus não é nada disso. Ele deve ter entrado lá no templo e falado muito firme. Podem sair daqui agora. Isto é um templo de Deus, não é um mercado. Mas eu não vejo ele virando mesa, nem chicoteando, nem nada. Ele era só muito firme, né? Sim. E por isso é que ele era respeitado, porque ele era imperativo mesmo, quando ele falava, ele dava uma ordem e as ordens eram realmente respeitadas. Mas não que ele fosse grosseiro, que ele fizesse algum tipo de indelicadeza, não, ele era todo amor mesmo. E o fato de ser amor e de trazer a verdade do reino, né, que não era conhecido por as pessoas, devia ser muito assustador, né? Eles não suportavam isso. Então, isso, nesse sentido, era uma ameaça para os jovens, né? Além de que o que era interessante era o controle, né? Isabela, você quer trazer alguma coisa? Então, depois da provocação do nosso irmãozinho, e da Yara, e da Angélica, Leia, eu estou muito feliz que você está participando, amada, e eu gostaria que você nos ajudasse a entender, porque você é uma estudiosa nesse assunto, o seu coração brilha, e vai ser muito bom para nós se você nos ajudar. Então, o que a Yara colocou e a Angélica, eu sinto, né, que é por aí. Jesus era uma pessoa que não era levada por ninguém, ele tinha a personalidade dele, ele sabia o seu alvo, ele sabia quando que tinha que fazer, como que tinha que fazer, embora ele fosse muito amoroso, mas ele sabia dar o corretivo. Ele sabia colocar o sujeito no lugar dele de uma forma muito amorosa, e ele sabia, e ele fazia com que a pessoa se auto-percebesse. Quando eu me auto-percebo, eu tenho tanta vergonha, eu não posso me esconder em lugar nenhum, porque eu estou me olhando, eu comigo. Então, ele fazia esse processo com as pessoas, né? Ele provocava a consciência nas pessoas. A presença dele, a forma dele ser, ele já provocava isso. E foi me ensinar, porque eu sempre estudei em colégio de padre, universidade de padre, aonde eu vou fazer a minha pós-graduação, eu caio na mão do padre, aonde eu vou, eu estou na mão do padre. Aí, o que acontece? Eu fui ensinada que Jesus era dócil, ele não reagia, eu tinha que ficar dócil, eu não podia reagir, porque eu não podia ser rebelde, porque a rebeldia não era de Jesus, isso e aquilo outro. E não é nada disso. Jesus é um líder, ele sabe tomar as decisões, ele é um homem forte, e ele exala amor. Daqui, lendo o livro, eu sinto esse amor. Imagine quem estava presente. E sim, nós temos que responder sim. Quando a gente é agredida, tem que responder com amor, mas dar uma chance para o outro perceber-se.
mas tem que responder, que a nossa obrigação é nos defender. Assim ele ensinou lá no documento 159, ou 158, um dos dois. Ele traz isso aí. Obrigada, desculpe. Obrigado. Eu já volto para você, Elia. Deixa eu passar a palavra aqui para o Walter e para o Ivan, e a gente finaliza com você. Walter, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Walter. Significado adjetivo deletério, insalubre, que é capaz de prejudicar a saúde, por extensão prejudicial, que causa destruição, que é nocivo, figurativo, degradante, que leva ao que é imoral ou corrupto, que corrompe, ou seja, deletério é tudo aquilo que te leva, é uma ideia, uma instrução, uma poesia, um filme, uma música, um livro que te leva ao engano, que te induz ao engano. Esse é o sentido de deletério, né? E é o que a gente mais está vendo hoje. Olha o que virou a música, né? As músicas falam de dor, de traição, de vingança, de bebida e sexo desregrado. Eu acho que só o Milton Nascimento teve coragem de falar isso. E está todo mundo achando lindo. Então, Jesus veio ao contrário, né? Ensinar o caminho do meio. Né? Não no sentido aí, que não era só ele que ensinava através de parábolas, do grego, parabolê, círculo. Né? Então, os sábios da Grécia, um dos significados, né, de se ensinar por parábolas é te tirar do extremo, trazer você para o meio do círculo, o meio da parábola, o caminho do meio, o caminho dourado que Buda ensinou. Por isso que Jesus, ele não tomava, como diz no final do documento anterior, ele não tomava partido, ele era um pai que não tomava partido nas discussões dos seus filhos. Então serve para nós também, né? Não só nas decisões com os nossos filhos, mas em todas as nossas decisões interpessoais, familiares, nos negócios, na nossa vida, no nosso cotidiano, encontrarmos o caminho do meio, pararmos de ficar defendendo partidos, porque o partido só serve para partir. Obrigado, Walter. Ivan. Obrigado, Walter. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Então, eu achei interessante aqui, o que eu pude tirar do texto é que Jesus tinha um comportamento extremamente altivo, né? Mas só quando era necessário, aquela pessoa que argumenta com força, porém sem ser rude, né? E aqui o livro fala o seguinte, olha, as pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas de Cristo têm exercido uma influência deletéria sobre a juventude. O que eu entendo com isso? Que aos poucos tempos a história enfraqueceu a pessoa de Jesus, tornou ele tão amável que ele perdeu a força da razão, né? E a juventude mesmo tem sido prejudicada por isso. Então, porque o texto fala, o modo com que a gente retrata Jesus não dá a verdadeira a verdade sobre a figura de Jesus, né? Então foi colocado aí um sentimentalismo, aquela coisa, né? Jesus é só amor, e a gente confunde a palavra amor, né? Porque a gente confunde o amor de um pai de mim para o meu filho, por exemplo, é um amor de carinho muitas vezes, né? E o amor ele tem diversos segmentos. Falar de amor é muito complicado, né, em religião. Então, assim, a pergunta que fica para mim é: como é que nós deveríamos então retratar Jesus? Boa, Ivan. Hélio, arremata para nós, Hélio, por favor. Eu acho que o próprio texto
O próprio texto dá a explicação. Ele começa com uma provocação, dizendo, não propriamente a provocação, uma afirmação dizendo que a forma que ele é retratado pelos artistas nas pinturas leva a uma compreensão equivocada do que seja ele como pessoa. Mas o texto mesmo, no final, ele esclarece. E no verso seguinte, ele é ainda mais contundente. Se puder colocar o texto na tela, por favor, fica mais fácil para mim do que ler aqui da minha tela. Pois então, o verso 6, nós estamos vendo. O final diz o seguinte: Jesus não posava como um místico, como suave, como doce, como gentil e como bom. E parece que o artista quer justamente vender essa imagem. E o texto está dizendo que ele não era místico, ele não era suave, ele não era doce, ele não era gentil, ele não era bom. E, na sequência, para dar mais força para esse entendimento, ele diz que ele conseguia, digamos, encantar as senhoras com espiritualidade. A personalidade dele é tão encantadora e tinha grande apelo, e esse apelo não encantava apenas as mulheres que têm assim, uma tendência mais espiritual. Ele encantava Nicodemos, que era um homem instruído, um homem de grande sabedoria. Ele também encantava um soldado romano, daquele que estava acostumado aos embates bélicos. Ele também encantava rudes e vigorosos pescadores galileus. Ou seja, como é que alguém tem qualidades tais e tantas que podem encantar perfis diferentes de pessoas? Ou seja, de qualquer maneira, quando ele falou em deletério, o revelador falou em deletério, quer dizer o seguinte, que essas pinturas, essas imagens estão equivocadas, elas levam a uma compreensão equivocada, como se Jesus precisasse ser místico, que ele parecesse afeminado, que fosse assim uma figura assexuada, para poder vender um conceito. Então, isso tudo está equivocado. Então, ele precisa ser assim um assexuado, assim parecendo sei lá, um metrosexual, sei lá o quê, para poder encantar a todos. Ou ele pode ser vigoroso, ele pode ser firme, ele pode ser altivo, ele pode ser exatamente a figura contrária do que está nas Escrituras. Porque a força não está no procedimento. Você vê, por exemplo, líderes religiosos que falam manso, chega a ser irritante ouvi-lo, né? Aquela vozinha chata. Até no nosso movimento tem gente que fala aquele jeitinho manso que chega a enjoar. A minha diabetes vai a 1000 quando ouço o sujeito falando assim desse jeito. Parecendo que a mensagem tem a ver com o tom, não tem a ver com o conteúdo. Se você falar com contundência, as verdades, e não estou querendo dizer que a contundência deva ser a falta de educação, a contundência deva ser falar normal. Você veja lá, o líder da Igreja Universal, olha, precisa ter saúde para ouvir ele mais do que meia hora. Ele fala com uma doçura que chega a ser irritante. Quanto os sacerdotes também falam daquele jeitinho monótono, aquele jeitinho... Bom, eu estou aqui indo adiante do que eu pretendia dizer. Jesus era vigoroso, era másculo. E quando, em relação ao que disse a Angélica, Jesus, de fato, ele agrediu aquelas pessoas, ele virou as mesas onde se fazia câmbio. Vale lembrar que as pessoas vinham de todo lugar para o templo para fazer comércio. Elas compravam aves, elas compravam animais pequenos, animais grandes, se fazia um comércio enorme. E aqueles animais que eram abatidos, eram mortos, era um abatedouro. Eu fui sócio de frigorífico, eu sei que era complicado, era um abatedouro. E aquela carne, o que era feito daquela carne? Toda aquela carne era feito o quê? Era jogado no lixo? Virava comércio também. Uma parte servia ao templo, a outra parte era vendida, pura e simplesmente. Vinha gente de todo o reino, e vinha gente que vinha com várias moedas, então tinha uma função financeira de câmbio. Então, efetivamente, não é, digamos, mentira dizer que Jesus chutou o pau da barraca.
para virar tudo e expulsar tudo pela violência, pela força do homem. E nem por isso ele deixou de ser uma pessoa boa, uma pessoa que nós conhecemos. Ou seja, ele não precisa ser o que está nas Escrituras para ser Deus, ou para ser quem foi. Então, nós não precisamos adulterar. O livro está sendo muito claro, não precisamos adulterar dentro de um perfil que nós achamos, lá fora disso não funciona, não serve. Como é que faz sentido para mim um Deus desse jeito, que fica expulsando mercadores? Não faz sentido. E se fosse o caso, ele bateria no rosto dele, não foi preciso, mas ele bateria. E ele sabia que iam apanhar de Jesus mesmo. Isso é fato, não é boato e não é fake. Basicamente isso. Desculpe eu me exagerar no tom. Obrigado, Hélio. O Walter está com a mão levantada. Você quer trazer mais alguma coisa, Walter? Desculpa, eu esqueci de desligar ok. aqui, mas eu posso falar. É que Jesus disse, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a paz e a espada. E é nesse sentido, né? É trazer a discórdia, é trazer a dúvida. Os primeiros cristãos eram considerados loucos, né? Loucos em Cristo, porque quebravam todos os paradigmas, né? Quebravam o estado das coisas. Então, essa questão aí também é interessante, de que as pessoas estão preocupadas até hoje em entenderem ou descobrirem como era o rosto de Jesus. E eu penso que se ele não deixou nada escrito, ele também não deixou nenhum autorretrato, né? Ele poderia ter pedido a algum artista para fazer o seu retrato. Por quê, né? Não fez isso. Eu penso que, para não chamar a atenção da sua fisionomia, que só existem relatos, né? A gente tinha vários rostos, né, de Jesus, com o rosto romano, com o rosto no sentido, né, que Hollywood pintou, né, aquela coisa igual o filme Deuses do Egito, colocou todo mundo louro, de olho azul, né, sendo que eram núbios, né, todos a descendência ali de negros, né, mas é isso que vende. É mais bonito botar o Jesus de olho verde, com a barba bem feita, com aquele cabelo bonito, né, como está na ópera, né, do popstar, e isso vende. Mas o mais importante é a mensagem, e não como Jesus era, se ele era negro, se ele era judeu, a aparência dele não tem a menor importância. O importante é assimilarmos a sua mensagem libertadora, né? Obrigado, Walter. Yara? É exatamente isso que fica para mim. Ele traz uma mensagem libertadora e, nesse sentido, salva, né? Isso é muito ameaçador, onde não tem uma compreensão disso que é evolutivo, processual no ser humano. E, além disso, ele tinha intenção e fazia o bem. É demais, gente. Né? Assim, eu acho que a passagem de Jesus aqui foi tão rápida que a humanidade não teve tempo de digerir, de compreender. Então, fica difícil retratar. Como retratar? Né? Além de ser humano, ainda era filho de Deus. Ainda tinha uma missão de nos apresentar o Pai e de nos dizer: amai-vos uns aos outros como Deus ama vocês. Olha, com tanta desumanidade naquela época que acontecia, que a gente via, né? A prova diz que Jesus foi crucificado, como ele e muitos outros. Então, é difícil retratar Jesus, né? Eu acho que fica muito cheio de enganos mesmo. Eu tenho um quadro aqui em casa que o artista se inspirou no rosto de Jesus. Ele é maravilhoso. Eu gostaria de mostrar para vocês. Só que eu estou aqui no escritório, mas eu tenho que ir lá na sala. Um minuto. Deixa eu acender as luzes aqui. É maravilhoso. Eu, quando olho para o quadro, eu tenho a impressão que Jesus devia ser assim. Mas é claro que eu acho que ninguém sabe exatamente o rosto de Jesus, né? Não sei se dá para vocês verem. Está dando? Está dando para ver? Aham. Sim.
É maravilhoso, não é? Parece meio assim árabe, né? Parece árabe. Deixa eu pôr assim a imagem mais de pezinho para ver se melhora. Ele é lindo. Eu, quando olho para ele, eu imagino que ele é Jesus, porque o olhar dele é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, Angélica. E quando você nos mostra esse Jesus, eu fico pensando, sabe o quê? Que o amor é capaz de retratar. É Quem verdade. ama, né? Por exemplo, se Maria Madalena fosse retratar Jesus, certamente ela retrataria ele de uma maneira muito próxima dele. Sim. Porque o amor, quando a gente ama e retrata... Tem tanta luz aqui que eu não... A gente se aproxima. É verdade. Então, eu posso falar um pouco. Então, se alguém conseguir retratar o que é o amor é Deus. O amor é Jesus. O amor não é um retrato, na minha opinião. É mais um sentimento, né? Exatamente. Então, é isso aí. Jesus, Deus, é isso aí. É o sentimento. Isso é amor. Não é um retrato. Isso é verdade. Obrigado, Angélica. Obrigado, Yara. Obrigado, Lúcia. Boa noite, André. Boa noite, a Érica, que estão entrando. A Érica está entrando aí. Vamos prosseguir. Você está cansado, né? Eu? Não. Na verdade, eu estou saindo de um resfriado. Eu estou meio sem voz, assim, mas está tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Só um pouquinho. Nós vamos iniciar. Vocês estão vendo o texto aí? Sim. Nós precisamos de um voluntário, de uma voluntária para nos ajudar. Não briguem. Eu posso contribuir, se consegue me ouvir bem e me entender? Sim, por favor. Obrigado. Muito bem. Número 4, ensinando sobre o Pai. Enquanto permanecia em Amatos, Jesus passou muito tempo com os apóstolos, instruindo-os sobre o novo conceito de Deus. De novo e de novo, ele tentava imprimir neles a ideia de que Deus é um Pai, não um guarda-livros grande e supremo, que está preocupado mais em registrar os males causados pelos seus filhos errantes da terra, em fazer registros de seus pecados e perversidades, para serem usados contra eles quando ele for julgá-los posteriormente, como o juiz justo de toda a criação. Os judeus tinham já, havia muito tempo, concebido Deus como um rei, que se sobrepunha a tudo, até mesmo como um pai da nação. Mas nunca antes um grande número de mortais havia alimentado a ideia de Deus como um pai cheio de amor pelo indivíduo. À pergunta de Tomé, quem é este Deus do reino? Jesus respondeu, Deus é o vosso Pai, e a religião, meu evangelho, nada mais é, nem nada menos do que o reconhecimento crente da verdade de que vós sois o filho dele. E eu estou aqui entre vós, na carne, para tornar claras ambas essas ideias, por meio da minha vida e dos meus ensinamentos. Jesus também buscou libertar as mentes de seus apóstolos da ideia de oferecer sacrifícios animais como um dever religioso. Aqueles homens, no entanto, instruídos na religião do sacrifício diário, eram lentos para compreender o que ele queria dizer. Contudo, o mestre nunca se cansou, nem se aborreceu durante a ministração do seu ensinamento. Quando ele não conseguia alcançar as mentes de todos os apóstolos por meio de uma ilustração, ele repetia a sua mensagem e empregaria um outro tipo de parábola com o propósito de esclarecê-los. Obrigado, Ivan. Vamos cortar esse documento, essa parte ela é meio longa, vamos dividir em dois aqui para a gente conseguir trinchar um pouco melhor, mas eu acredito que haja aqui muita coisa para nós discutirmos,
até mesmo essa ideia de um pai como de Deus como um pai, não como um guarda-livro, foi uma coisa revolucionária para sua época, e também essa questão da abolição dos sacrifícios de animais também era alguma coisa muito radical para, enfim, para os judeus da sua época. Eu queria a opinião dos senhores aí sobre as lições que nos foram trazidas por essa parte do documento. Deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar essa primeira parte novamente, e vou deixar à vontade para quem quiser trazer algo. Bom, eu gostaria só de, já que eu li e prestei bastante atenção lendo, eu percebi o seguinte, aquilo que nos é vendido pelas religiões é algo para nos fazer temer a Deus. E eu percebo que não tem nada a ver com isso. Jesus veio para ser um exemplo a ser seguido, né, que ele deixou bem claro na sua mensagem, pelo que a gente percebe, que, olha, eu não estou aqui para te culpar, para te julgar e para te castigar. Né? Eu estou aqui para ser um exemplo, para que você consiga entender o que é o mundo, o reino de Deus, na verdade. E eu percebo, assim, é uma crítica que eu tenho muito séria sobre as religiões, porque elas distorcem isso, né? Verdade. Mais alguém? Hélio, por favor. Deixa eu ver aqui o meu, eu fiz umas marcações no meu aqui. Basicamente, eu marquei com relação à pergunta de Tomé, que está no 2. Está na tela o 2? Tá. Está. Aqui, essa parte me chama a atenção a partir de alguns ensinamentos que são dados dentro do movimento urantiano, falando da filiação divina, potencial versus real, dizendo que nós só vamos ser filho de Deus quando a gente chegar no estado de espírito, enquanto a gente for matéria aqui em Urante, ou uma matéria diferenciada nas morôncias, a gente vai ser apenas um filho potencial. E aqui Jesus responde com todas as letras, mas assim, sem meias palavras, sobre o que seja a religião, sobre o que seja o evangelho dele. E não traz menor dúvida sobre a paternidade e sobre a filiação, como sendo algo real há 2000 anos atrás, e é real nos nossos dias hoje. Eu vou ler para dar contundência. Deus é o vosso Pai e a religião, meu evangelho. Nada mais nada menos do que o reconhecimento crente da verdade que vós sois os filhos de Deus. E eu estou aqui entre vós, na carne, para tornar claras ambas essas ideias, por meio da minha vida e dos meus ensinamentos. Então, na verdade, eu estou dando destaque, não vou fazer nenhuma apologia mais do que já fiz. E, na sequência, no 3, falado, foi lembrado pelo Milton há pouco, sobre sacrifícios de animais, e aí a gente precisa contextualizar esses sacrifícios de animais ao tempo que Jesus viveu. Qual era o propósito de os crentes levarem animais pequenos ou grandes segundo as suas posses? Qual era o propósito? Por que eles faziam tal coisa? Então, a verdade é que, por mais que a gente tenha um senso crítico em relação ao que aquela gente fazia naquela época, se a gente observar bem, é feito até os dias atuais, de modo diferente. E existe uma barganha. Então, eu vou barganhar com Deus. Eu preciso de um favor de Deus, eu vou barganhar. Vou fazer promessas, vou fazer sacrifícios, eu vou negociar com Deus, como se Deus tivesse algo para dar a Deus que pudesse trazer de Deus o benefício e os favores em relação a mim. Vou andar de joelho todos os degraus de uma catedral. Eu vou carregar uma cruz nas costas por não sei quantos quilômetros. Eu vou passar fome não sei quanto tempo. Enfim, esses sacrifícios,
remete ao que se fazia lá no passado. Barganha, puro e simples, barganha, como se Deus precisasse de barganhas para fazer ou deixar de fazer algo em nosso favor. Então, também não vou fazer nenhuma apologia, só vou fazer um destaque. Então, aquilo era ridículo, ou pelo menos soa ridículo para a gente, nos dias atuais, e continua sendo ridículo a gente copiar de outra maneira. Grato. Obrigado, Hélio. Bom, nós vamos prosseguir, então, para a segunda parte desse tópico 4 aqui. Alguém para ler para nós, por favor? Posso só fazer um comentário a respeito do sacrifício? Claro. Né? Nós temos para o povo judeu 3 mandamentos. Ao entrar na terra prometida, Israel deveria cumprir 3 mandamentos, mitvot, vontades de Deus. 1, escolher um rei, Deuteronômio 17:15. 2, destruir Amaleque, Êxodo 17:14-16. E o terceiro, construir um templo, está em Êxodo 25:8. Então, nós temos em Mateus 24:12, no sermão escatológico, lá quando virdes que a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel, posta em lugar santo, quem lhe entenda. Então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Né? E por aí vai. Mas o que é abominação desoladora? Né? Porque para muitos essa profecia já se cumpriu. E realmente ela se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Tito Livio invadiu com o exército romano Jerusalém, destruiu o segundo templo. Mas na corrente que estuda, né, o sermão escatológico, então, para se entender escatologia é preciso saber o hebraico e saber um pouco de cabala, né, saber estudar com os rabinos para você interpretar o que é essa abominação que Jesus falou, que profeta Daniel, né, profetizou, fala, né? Então ele ressalta essa profecia de Daniel, que o templo vai ser reconstruído e os sacrifícios vão voltar. E o Brasil já saiu na frente. Nós construímos um templo aqui, né, profanado, um templo onde posa todo dia um helicóptero para recolher o dinheiro daqueles mais humildes, né, que estão entendendo que aquilo ali é uma casa de Deus e não é. Aquela é uma nova abominação que foi colocada em lugar santo, né? Ele foi exaltado e mostrado como se fosse a casa de Deus. Obrigado, Walter. Bom, nós vamos prosseguir, então, para essa última parte do tópico 4 aqui. Alguém para ler para nós, por favor? Posso ler aqui? Por favor. É o 4? 4. 4. Nessa época, deixa eu baixar meu som aqui. Nessa época, Jesus começou a ensinar mais plenamente aos 12 a respeito da missão que eles tinham de confortar. Só um minuto, que eu vou ler aqui do... Opa! Ih, sumiu aqui na minha tela aqui. Sumiu aqui. Você consegue recuperar ou podemos Não, tocar por aqui? Na tela aqui, peraí. Pode outro ler aí. Sumiu aqui. Eu posso continuar aqui, tá? Por favor, Ivan. Eu vou começar novamente aqui. Okay. Nessa época,
Jesus começou a ensinar mais plenamente aos 12 a respeito da missão que eles tinham de confortar os aflitos e de ministrar aos doentes. O mestre ensinou-lhes muito sobre o homem como um todo, a união do corpo, mente e espírito, que formam o homem ou a mulher individualmente. Jesus falou aos seus colaboradores sobre as 3 formas de aflição que eles encontrariam e explicou como que eles deveriam ministrar a todos aqueles que sofrem as tristezas das doenças humanas. Ele ensinou-lhes a reconhecer, número 1, as doenças da carne, aquelas aflições consideradas comumente como sendo as doenças físicas. Número 2, as mentes perturbadas, aquelas aflições não físicas que foram consideradas posteriormente como dificuldades e perturbações emocionais e mentais. Número 3, a possessão de espíritos malignos. Em várias ocasiões, Jesus explicou aos apóstolos sobre a natureza e algo a respeito da origem desses espíritos maus, também chamados naquela época de espíritos impuros. O mestre bem sabia a diferença entre a posse dos espíritos malignos e a insanidade, mas os apóstolos não sabiam. Aquilo não era compreensível para eles, e Jesus tampouco podia fazer-lhes entender nada dessa questão, em vista dos conhecimentos limitados deles sobre a história anterior de Urântia. Por muitas vezes, todavia, Jesus disse-lhes, aludindo a tais espíritos malignos: eles não mais molestarão os homens quando eu tiver ascendido ao meu Pai. E depois que eu houver efundido o meu espírito sobre toda a carne, na época em que o reino virá em grande poder e glória espiritual. De semana a semana e de mês a mês, durante todo esse ano, os apóstolos deram mais e mais atenção à administração de cura aos doentes. Obrigado, Ivan. Bom, nós terminamos então essa segunda parte aqui do tópico 4. Também, novamente, bastante informação. Eu queria ver com vocês aí quais são os comentários que vocês têm para trazer para nós a respeito dessas doenças, seja da carne, seja da mente, e seja a respeito dessas possessões que na época ainda existiam aqui no nosso meio. Comentários, pessoal? Eu queria saber como que eles ministravam essa cura. Como que era feito isso? Trazendo o conteúdo da obra do Senhor? Jesus começou a ensinar mais plenamente aos 12 a respeito da missão que eles tinham, de confortar os aflitos e de ministrar os doentes. De ministrar os doentes. O mestre ensinou-lhes muito sobre o homem como um todo, a união do corpo, mente e espírito, que forma o homem ou a mulher individualmente. Jesus falou aos seus colaboradores sobre as 3 formas de aflição que eles encontrariam e explicou como que eles deveriam ministrar a todos aqueles que sofrem as tristezas das doenças humanas. Então, isso hoje eu vejo como um papel da psicologia. É claro que todo mundo faz isso, né? Ajuda o seu irmão na dor. Então, o que eu sei? As meninas que são psicólogas, assim, de ajudar aqui. Se eu tenho um conflito na minha psique, eu não aceito do jeito que eu sou, eu não quero ver aquilo, e eu crio essa resistência dentro de mim, eu não aceito meu pai assim, eu não aceito minha mãe assim, eu vou criando essa resistência, e isso vai ser espelhado no meu corpo.
porque a psique, antes dela surtar, ela explodir, fazer alguma coisa, ela vai espelhar no corpo para poder me chamar a atenção, para que eu veja para algo. Então, essa doença da carne, ela vem do conflito que existe na psique hoje. A ciência, a biologia, né, a psicologia, a psiquiatria, isso é claro. E as mentes perturbadas são por questões emocionais e mentais, isso. Você quer acrescentar alguma coisa? E hoje, pelo que ele está falando, não existe possessão de espíritos malignos. Eu sinceramente, não sei. Não, ainda existe, sim. Existe muito ainda. Eu sei assim, existe nós estamos dentro de uma mente, a mente do universo, e nós somos todos circuitados, assim, na minha santa ignorância, nós somos todos circuitados. Então, o que eu sinto é o sistema onde eu estou sente. Então, o sistema pode passar alguma informação, por exemplo, a política. O sistema passou, uma fatia do sistema passou determinada informação, uns foram cooptados, outros foram cooptados para o outro lado. E alguns não foi nem para aqui nem para ali. E eles ficaram como se eles estivessem observando o sistema. Isso é muito sutil e é na ordem do inconsciente. Então, eu não sei se isso pode ser uma possessão espiritual maligna. Agora, quantas mentes perturbadas nós temos, porque só o fato da gente nascer traz traumas. Se uma pessoa, uma criança, ela é cuidada dentro de um ambiente altamente agressivo, perpetrador, ela só tem duas escolhas, ou ela vai ser agressiva ou ela vai ser vítima. E aí tem toda aí uma dinâmica, um enredo que leva à construção dessa mente perturbada. Obrigada, gente, falei demais. Obrigado, Isabela. Aélio. Pois então, o texto admite especulações diversas. A Isabela começou a fazer várias delas, mas eu vou me ater ao texto na parte que ele ensina, não na parte que ele omite. Então, vamos lá. Está o texto ali na tela. Ele colocou 3 situações, que é as doenças da carne, as mentes perturbadas e a possessão dos espíritos. Eu vou começar pelo último, que é a possessão dos espíritos. Que o próprio texto, acreditar no texto, ou deixar de acreditar no texto, eu acho que é um direito de cada um. Mas vamos lá. O texto é muito claro quando afirma que a parte 3, eu vou pôr aqui na minha apresentação, porque eu faço marcação na minha apresentação, que nada mais é o livro copiado em Word, então eu tenho a possibilidade de fazer marcação. O que ele diz? O mestre bem sabia a diferença entre a posse dos espíritos malignos e a insanidade, mas os apóstolos não sabiam. Ou seja, possessão é uma coisa e insanidade tem a ver com o que Isabela começou a falar. E o final desse parágrafo, que está no 8, diz assim: eles não mais molestarão os homens quando eu tiver ascendido ao meu Pai no céu, e depois que eu houver efundido meu espírito sobre toda a carne, na época em que o reino virá em grande poder e glória espiritual. É uma afirmação forte. Não está dizendo que não existe espíritos maus, como existia ao tempo de Jesus, que tomava posse do corpo de vários, enfim, de porcos, animais diversos. Mas aqui ele está dizendo, eles vão continuar existindo, mas não terão essa força, eles não vão mais atuar dessa maneira. Jesus podia ser um grande mentiroso, ele disse, eu vou alugar a cabeça desses bobalhões aqui, eu vou mentir na cara dura. Ou não,
Mas ele afirmou, está ali. Esses espíritos não mais vão molestá-lo, as possessões não vão mais existir desde que eu saia daqui. Vou acreditar nele ou não vou acreditar nele? É o direito de cada um, mas está escrito, e nós estamos lendo o livro. Se vamos acreditar no livro ou não, é outros 500. Mas voltando agora para a parte 1, ele disse que haveria 3 formas. A 1 é as doenças da carne. Hoje a gente imagina que apenas médicos que têm uma formação acadêmica em alguma faculdade de medicina têm essa competência de curar a carne a partir do uso de medicamentos produzida por grandes laboratórios. A gente ignora que os índios na floresta conseguem curar há muito tempo sem essa tecnologia, apenas usando plantas, usando ensinamentos ancestrais, enfim. E o próprio texto fala que Jesus, eu não sei, eu fiz a marcação, deixa eu ver onde está aqui para eu reproduzir. Está aqui. Jesus também buscou... não, já fui um pouco antes. Vamos lá, 4.4. Jesus ensinou muita coisa. Ele pode ter ensinado, eventualmente, como fazer chás, como fazer o uso de plantas medicinais para as doenças, para curar o corpo. Ele pode. Aqui é omisso. Estou aqui imaginando livremente a partir, não da parte que aparece no texto, mas das entrelinhas. Então, mas como nós temos o exemplo dos índios, eu posso imaginar que existem formas de curar o corpo sem ser médico. Eu mesmo já fui curado muitas vezes, até com benzimentos. Parece incrível, mas eu fui. Bom, com relação às mentes perturbadas, diz respeito ao que Isabela começou a falar há pouco, quer dizer, o conhecimento da mente. Tem mentes perturbadas, e essas mentes perturbadas podem ter doenças originárias na mente. Então, a rigor, eu penso que Jesus, ainda que o texto não seja muito claro, ensinou esse tipo de coisa aos seus apóstolos, de sorte que eles tivessem a competência num nível básico de curar o corpo e a mente. Obrigado pela atenção. Basicamente é o que eu penso. Obrigado, Hélio. Walter? A respeito dessa possessão de espíritos malignos, dentro do contexto ali, do momento, né? O Jesus estava falando para o povo judeu, e essa legião de espíritos está revelada no Rumash, em Números 11:4, a multidão mista do entardecer ou obscuridade, que era uma legião de espíritos, e composta de 5 legiões. Então, a pronúncia certa é sempre no singular, porque já representa, cada um representa o nome, um plural majestático, que são os Nefilim, os Malahim, os Anakim, os Refaim e os Giborim, ou seja, os filhos da serpente ou os filhos de Samael. Esse era o nome das entidades que até então tomavam posse, né? No sentido de possessão é dominar a alma, né? A influência espiritual. Então, eu acredito que essa legião, essa multidão mista seria equivalente às criaturas intermediárias, né? Que é dito no livro de Urântia que quando, nessa outorga de Jesus, as criaturas intermediárias passaram a não ter mais influência. Elas continuam aí, mas não mais influenciando a mente dos homens, não no sentido tanto negativo ou como positivo, né? Porque uma vez também que eles nos ensinaram muitas coisas, né? Mas depois, devido a esse momento da rebelião, causa de todo esse processo, né, de Jesus ter escolhido aqui para a sua 7ª alta outorga, exatamente para colocar fim
a essa possessão, né? Hoje essa possessão pode existir em outras formas, mas não como o Hélio explicou aí, né? Não tão pesada, porque eram entidades terríveis, né? E quem ensina para a gente isso na tradição judaica, inclusive nem desse planeta eles são. Obrigado, Walter. Yara. Eu fiquei um pouco mais com a pergunta que a Isabela fez, né? Como que era o processo de cura? Como que se dava? E até onde eu tenho ouvido e pensado, não pensado, né? Mas até onde eu tenho ouvido mesmo, seja aqui pelos estudos do livro, ou testemunhos, ou conversas entre nós, o sentido da cura fica para mim como o que Jesus deixou. Eu me lembro que tem uma passagem que ele foi visitar os leprosos com os apóstolos e um dos apóstolos entrou, não lembro qual, para acompanhar um leproso que estava muito mal. E aí ele ficou ali ao lado. E essa pessoa veio a morrer. E ele não entendeu, né? O que ele foi fazer ali então? Que sentido que tinha ele ser convidado a ser companhia e a cuidar daquele ser, e ele morreu nas mãos. Então, Jesus comentou disso, né? Assim, do sentido da cura como a presença, o acompanhamento, o cuidado, o silêncio, o tempo, aquilo que a pessoa precisava receber. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito sutil a gente sentir que a cura, ela é um conjunto de coisas que pode ocorrer, né? Naquilo que vai restaurar ali para aquele ser humano, mesmo que ele morra, receber o que não foi possível em algum momento, né? Então, nesse sentido do acompanhamento, do cuidado, do cuidado mesmo, né? Seja através do silêncio, do tempo suficiente para que aquela pessoa se restabeleça, ou até com ervas, com ensinamentos outros. Então, eu acredito que isso, Jesus teve a oportunidade de passar para os apóstolos, e esse foi o preparo que ele deixou para os apóstolos, para que eles, a partir daí, pudessem também levar, né, entre outras coisas, essa possibilidade de acalmar os aflitos, de ministrar aos doentes, levar a possibilidade de que eles pudessem ter fé, de que eles poderiam se renovar, se recuperar, e isso é infinito, né? E cada um que está preparado leva essa semente do bem, do amor. Isso é altamente poderoso e curativo, mesmo que seja no último suspiro de cada ser. Obrigado, Yara. Ivan? Então, eu tenho aqui mais uma pergunta, né, e não uma resposta. Aqui o item fala o seguinte: eles não mais, sobre a questão dos espíritos malignos, né? Eles não mais molestarão os homens quando eu tiver ascendido ao meu Pai no céu, e depois que eu houver efundido o meu espírito sobre toda a carne. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do que antes aquelas criaturas que tinham acesso à mente dos homens, né, que até Pentecostes, a impressão que eu tenho é que nós éramos um pouco sujeitos a esse tipo de situação. E Jesus deixou claro, olha, a partir de então, a partir do momento que eu subir aos céus, eu terminei aqui a minha parte, o meu trabalho na carne, por exemplo, Jesus brindou a todos nós com essa situação de que todos nós hoje recebemos o ajustador do pensamento, né? Que é algo que até então não era garantido para todos, digamos assim. E eu queria saber se o meu pensamento está certo ou está errado. Realmente, é como você relata, o livro é muito claro ao trazer essa afirmação. Não só pelo fato de todos nós, desde então, sermos beneficiados, todos nós, né,
todos nós dotados de uma mente perfeita, né? Não só pelo fato de todos nós sermos dotados ou termos sido agraciados com ajustador, mas também pelo fato de a gente ter recebido essa dádiva, esse presente, essa outorga de Jesus, que é o Espírito da verdade. Então, entre aspas, a presença não apenas dessa energia, mas como também dessa centelha de Deus em nós, acaba que por formar uma espécie de proteção ali, que na verdade, e o livro nos diz que essa perturbação, que até então era muito comum por parte aí dessas criaturas intermediárias, isso hoje não mais seria possível, a menos que nós permitamos que haja esse tipo de influência. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que diz o livro de Urântia. Eu não sei se a Lilian quer acrescer alguma coisa nesse sentido, Lilian. O que o Ivan perguntava é sobre essa afirmação do livro aqui, que desde então, a afirmação de Jesus, na verdade, que desde Pentecostes, desde que o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, foi infundido sobre todos nós, a influência desses errantes, a influência Estão desses... conseguindo me ouvir? Que aqui está meio cortado para mim. Eu ouço você bem aqui. Quer experimentar falar? Estão me ouvindo? Positivo. Alto e claro. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então tá bom. É porque para mim está cortando um pouco você. Então, pois é, quando Jesus ressuscitou, né, a partir da vinda de Jesus, então todos esses espíritos, eles se retiraram, vamos dizer assim, todos foram, os espíritos que eram os rebelados, eles foram recolhidos do mundo de prisão número 1, do mundo das mansões, né, o mundo do Pai. E lá eles se encontram esperando o julgamento. Então, não há mais como eles, como era anteriormente, né? Eles tinham mais oportunidade de penetrar essas mentes que eram, vamos dizer assim, mais enfraquecidas. Mas, depois da vinda de Jesus, da ressurreição, tudo que ele fez por nós, então esses espíritos foram aprisionados, como falei anteriormente, e não mais podem penetrar na mente humana, porque nós temos o espírito ajustador do pensamento, então eles não podem se achegar mais à mente humana por causa desse espírito, né? E também por causa do espírito da verdade, desde que Jesus nos deixou, porque ele é como se fosse também uma defesa contra esses espíritos, né? Agora, se a pessoa realmente, por causa do livre-arbítrio, ela opta por fazer o mal, por pecar, por viver uma vida de iniquidade. Então, ela dá oportunidade para que o mal, né, se ela quer se aliar ao mal, existe essa possibilidade. Infelizmente, tem pessoas que, né, a gente vê mesmo, que fazem o mal, que não estão nem aí, não tem a impressão que não dormem de consciência, não tem peso na consciência e fazem o mal. Então, por causa do livre-arbítrio, também essas pessoas, nós temos o Caligástia, né, que era o nosso príncipe planetário, e o Daligástia, que é o assessor dele, que estão aqui ainda, porque as pessoas que escolhem o mal, então, elas têm esses espíritos, vamos dizer assim, podem se aliar a eles, mas a maioria das pessoas estão protegidas. Então, se você tem fé, simplesmente por isso você está protegido desses espíritos, não precisa temer. E a gente, né, o que a gente faz? A gente ora para que todas as pessoas se voltem para Deus e tal, e conheçam a Deus e vivem uma vida de amor mesmo. Mas é isso. Obrigado, Lilian.